O meu nome é Cristina Figueira. Tudo o que acontecer entre a cintura e o joelho é tabu. Está-me a permitir ser cada vez mais eu própria. Estás prestes a parir uma versão nova de ti. Muitas vezes os homens só estão à espera de ser convidados a participar. Experimentem uma massagem vaginal. Olá, olá! Vamos iniciar o ano da melhor forma, hoje com uma convidada muito especial, a Cristina, que já vamos deixar que ela se apresente e, tal como dissemos, no final do ano, este ano vamos ter novidades e vamos começar por aqui, a falar de menopausa. Cristina, passo a batata quente para ti, para nos falares um bocadinho de ti, quem és, e para quem está do outro lado saber o porquê de estás connosco a falar sobre menopausa. O meu nome é Cristina Figueira. Posso dizer que tenho 40 anos, também acho que já ajuda aqui para o assunto. Trabalho na área da saúde há mais ou menos 20 anos e há 10 anos, cerca de 10 anos, eu estou a acompanhar famílias, principalmente crianças, que têm tendência a ficar muitas vezes doentes. Isto traz-me depois um efeito secundário, que é as próprias famílias virem à minha procura para resolver doenças e sintomas pelos quais estão a passar. E nos últimos 4, 5 anos, muitas mães têm chegado à menopausa, ou tias ou outras pessoas da família, ou até mesmo as avós, já querem gerir uma menopausa mal preparada que depois deu sintomas, consequências, etc. E então o meu acompanhamento tem sido muito transgeracional. Não disse, sou homeopata de formação e especializada em microbiota. E portanto vejo todas estas dimensões dos acontecimentos e o meu acompanhamento tem sido numa direção psicofísico-emocional. Espetacular. Portanto, aquilo que nós defendemos sempre, que é olhar para o todo. Exatamente, Não é? o integrativo. Deveria ser isto, Sim. embora às vezes não seja. Certo. Eu tenho essa experiência contigo de te ver a acompanhar crianças, mães, grávidas, nesse processo e pessoas também já com uma certa idade, independentemente do diagnóstico. E é interessante também de perceber isso, a capacidade de olharmos para o todo e a diferença que isso depois traz para o dia a dia. No entanto, temos connosco alguém que vive em pleno o nosso tema. Quando eu e a Marília nos sentamos para escolher temas para o nosso podcast, óbvio que os temas são sempre temas com os quais nos identificamos de alguma forma, não é? Ou há alguma experiência que nós já tivemos, ou há alguma experiência que nós estamos a passar, ou temas que são pertinentes para vocês que nos estão a ouvir, como é óbvio, não é? Mas tentamos sempre trazer temas que nos dizem alguma coisa. E o que eu estava aqui a comentar com a Cristina, eu estou em plena menopausa desde o dia número 1 que fiz 50 anos. Pode ter sido uma coincidência, como pode não ter sido. O que é certo é que já lá vão 3 anos que eu estou mesmo na menopausa, porque eu não tive perimenopausa, porque foi ocultada pela pílula. E desde o dia número 1 que eu comecei com os sintomas e que sei que estou na menopausa, porque fiz análises para isso, como é óbvio, que alguns sintomas me têm acompanhado. E muitos de vocês já conhecem, e aliás eu já fiz um post nas redes sociais sobre o meu melhor amigo, o meu segundo amor da minha vida, para além do meu Vítor, que se chama um leque. E então há um leque em todas as partes da minha vida, seja no carro, dentro da mala, aqui, em casa, em todo o lado eu levo o leque. Pronto, porque vocês já perceberam então qual é um dos sintomas. Mas não foi só isso, não é? A parte emocional... Eu mudei. Eu acho que nunca se falou tanto em menopausa como se fala agora. Pode também ser o algoritmo, atenção, porque como eu estou mais atenta, as coisas que vêm até mim estão mais nesse sentido. O que é certo é que muitas das minhas clientes que me contratam para consultoria privada de Feng Shui estão também a passar por este processo. E o que eu sinto é que muitas vezes, quando eu falo abertamente sobre esta fase da minha vida, ainda há tabus, ainda há mulheres
que escondem que estão na menopausa, inclusive aos seus companheiros, que é algo que eu fiquei, meu Deus, e inclusive há círculos onde eu falo da menopausa, seja de amizades, seja círculos sociais, que as pessoas parece que ainda ficam um bocado incomodadas quando se fala de menopausa como se isto fosse ainda tabu. O que é que tu sentes em relação a isso, Cristina? Achas que ainda é tabu falar na menopausa, estar na menopausa, viver a menopausa? Para mim, aquilo que eu observo na minha prática diária é que o sexo ainda é tabu. E, portanto, tudo o que acontecer da cintura para baixo, entre a cintura e o joelho, é tabu para toda a gente. Na minha consulta, é tabu um homem falar que tem uma próstata aumentada, é tabu uma mãe dizer-me que a filha teve a menarca, é tabu uma menina, mulher, dizer que iniciou a sua vida sexual. Tudo é tabu. Então a menopausa é só mais um ponto desta lista. Aquilo que eu penso que acontece muitas vezes dentro do próprio casal é que a mulher tem medo de parar de ser tão interessante para o marido. Existe sempre um desfazamento entre a mulher e o homem nestas fases hormonais, em que a mulher vai atingir a puberdade mais cedo que o homem e a mulher vai atingir a menopausa mais cedo que o homem vai chegar à andropausa. E isto cria, digamos que ali um certo desentendimento hormonal ou uma falta de sincronia e conexão dos estágios hormonais de um casal. E aquilo que eu penso é que uma mulher que não esteja preparada, não tenha preparado e não saiba viver bem a sua menopausa, vai ter um desfazamento de intenções e interesses com o marido. Por outro lado, o marido provavelmente gostaria de participar, mas tal como em todas as fases hormonais em que a mulher se procura e nem sempre se encontra, ela tem tendência a ficar mais fechada. E por isso, tudo isso junto muitas vezes provoca esta questão da mulher não falar da menopausa dentro do clima do casal. E por outro lado, os tabus externos, talvez porque ela não está com vontade de que alguns assuntos sejam puxados e ela ter que falar deles. Como por exemplo, secura vaginal. Já disse, agora não sei o que é que vais fazer com isto. É um dos sintomas, pode ser um dos sintomas. pode ser Exato. E uma coisa que eu tenho, desculpa Marília, uma coisa que eu tenho visto também ao falar é que os sintomas diferem muito mulher para mulher. Sim. Não existe um chapa 5 nos sintomas, não é? Eu tive inicialmente alguns sintomas que já não tenho, entretanto apareceram outros. Eu acho que o que eu sinto cada vez mais é que esta fase da minha vida está-me a permitir ser cada vez mais eu própria, sem filtros. Eu digo mais aquilo que penso, eu partilho mais aquilo que sinto e há cada vez mais um menor filtro para viver aquilo que eu sou realmente. E isso pode ser coincidente com esta fase da minha vida, não é? Mas eu associo muito a esta parte, a esta fase hormonal, porque realmente as hormonas, as pessoas não têm, muitas vezes não temos noção quão as hormonas mexem com tudo o que nós somos e a forma como nós nos comportamos. Voltava um bocadinho atrás, até porque gostava de ouvir a tua opinião enquanto profissional da área. Existe a perimenopausa. Sim. A maior parte das pessoas, ou a sensação que eu tenho, é que as pessoas não sabem o que é isto da perimenopausa, que peso é que tem para a mulher, porque eu acho que se soubermos mais sobre isto, também nos podemos preparar melhor. Podemos procurar um profissional, podemos saber à partida algumas características ou alguns sintomas, sinais que o nosso corpo vai dando, coisas que eu acho que posso estar a viver. Uma perda de memória incrível que aconteceu de um momento para o outro. Pode ter a ver, pode não ter a ver. Para onde é que as pessoas podem olhar antes de chegar lá? Sim. Para poderem fazer essa prevenção, para fazer essa educação, porque nós não estamos a ser educados, como tu dizias, entre a cintura e os joelhos, nós não estamos a ser educados, pronto, não é? É mais ou menos isto. Portanto, todas as fases desta educação são importantes, mas aqui se pudermos dar uma ajuda, de qual é o momento de procurar uma ajuda profissional, qual é o momento de perceber que o meu corpo está a mudar e perceber que não é sobre mim. Eu, por acaso, até tenho uma visão muito interessante sobre a menopausa, que é o momento em que serei livre, livre, leve e solta, não é? É um bocadinho aquilo que a Lina acabou de dizer, menos preocupada.
gosto de pensar nessa fase com menos preocupação, com menos peso. E vimos, este ano houve um espetáculo que fez-me imenso furor em Portugal com a Cláudia Raia, tive imensa pena de não ir ver, mas o feedback foi brutal. Lá está, trazer humor também é super importante, de viver estas coisas de uma forma mais relaxada, mais tranquila e não trazer essa ansiedade toda até para o casal e poder falar sobre estas questões sem pensarmos que vai ser um peso, que vai ser um problema. Por onde é que isto começa? Então, tudo começa quando nós nascemos. Certo? E por muito incrível que pareça, é aí que se vai que se vai traçar o principal padrão que nós vamos viver toda a nossa vida. Tanto através do próprio nascimento e da qualidade que o nosso nascimento teve, como também dos nossos primeiros 3 anos em que a nossa microbiota se define e vai influenciar toda a nossa dança hormonal para sempre. E portanto, quando a mulher chega ao climatério, que é um período entre 6 e 13 anos em que as hormonas são muito oscilantes e tu te encontras meio que um pouco na menopausa, meio um pouco que não, Certo. e que costuma começar ali por volta dos 40. Quase todas as mulheres dizem, eu fiz 40 anos e foi o downhill da vida. E não é por acaso, não é porque calhou, é o climatério a começar. E dentro do climatério nós podemos ver que se encontra mais ou menos aí a perimenopausa, que vão ser os anos antes da menopausa e que, digamos, é a nossa preparação psicofísico-emocional para chegar lá. O que acontece é, no climatério, por norma, a mulher já vem numa grande falência hormonal, alimentar, de hábitos de vida, de padrões de sono, de padrões de exposição à luz, de ansiedade, stress. E, portanto, quando é que deverias procurar ajuda profissional? Quando alguma coisa não está bem. Deveria ser assim. Mas a menopausa vai ser quando tudo aquilo que tu conseguiste ignorar ou manter-te em negação te vai voltar a bater à porta. E de uma maneira em que já não vai ser mais possível ignorar. Eu costumo encarar a mulher na menopausa como a mulher que chega a mim no dia em que ela percebeu que ela não quer mais continuar a viver uma vida da qual ela precisa de fugir. E aquilo que acontece muitas vezes é que enquanto nós temos endurance, enquanto nós temos energia, enquanto o nosso corpo é jovem e consegue metabolizar tudo e mais um par de botas, nós muitas vezes aguentamos coisas e submetemos-nos a coisas que não são boas para nós, sabendo que vamos conseguir, vamos dar a volta, vamos ser capazes. Na menopausa, a mulher começa a sentir as coisas de outra maneira. Ela ainda quer acreditar que ela aguenta, mas o corpo dela vai lhe dizer que não todos os dias assim que ela acorda, até que ela se deita. E às vezes durante o sono vai continuar a dizer que não. E portanto, muitas vezes há uma falta de entendimento e de compreensão do porquê. Até agora teve tudo bem e agora de repente está tudo tão errado, porquê? E muitas vezes estas questões emocionais surgem também daí, porque o nosso corpo é uma dança. Da mesma maneira que tu produzes o estrogênio, tu produzes a progesterona, também tu produzes as endorfinas, por exemplo. E portanto tudo está conectado. Tanto os químicos da felicidade, da tristeza, da raiva, da insatisfação, como os químicos hormonais da fertilidade e da não fertilidade e tudo mais aquilo que vai acontecendo no nosso organismo. Então tudo se liga e esta ligação é o que vai fazer muitas vezes com que a mulher precise de se reencontrar. Mas há uma mudança nessa dança entre todos esses químicos que circulam no nosso corpo. Precisa de haver necessariamente uma mudança. Para já, para começar, é essa grande mudança que vai fazer com que a mulher tenha uma longevidade maior que a do homem. E isto está biologicamente programado e começa a acontecer aí, em que tanto as tuas hormonas param de criar os ciclos férteis para te preservar fisicamente, porque isso exige mais energia e mais desgaste do teu sistema, como também as tuas emoções começam a tornar-se um big no, do género, agora não vou mais papar isto, acabou para mim. Vocês vão ter que se orientar aí, família, amigos, pessoalzinho, agora é pá, acabou isto. Vocês já são grandes e orientem-se. É basicamente este o sentimento. E é uma coisa que eu tenho sentido muito isso, é parte no seguimento daquilo que tu estavas a dizer, Cristina, que é respeitar-me. Respeitar o meu corpo,
a minha energia. A Marília sabe, ninguém me ligue a seguir ao almoço. Não vale a pena. Tá, Costuma ser de manhã. o telemóvel está no silêncio porque a power nap é. Pois é. E atenção, eu não sou, a menopausa não, como é que eu ia te explicar? O meu sono não foi muito afetado. Eu às vezes tenho períodos que tenho mais afrontamentos à noite, mas tenho alguma capacidade de voltar a dormir. Até tenho um sono mais ou menos reparador. Pode ser por norma, sim, tenho um sono reparador. A exceção é que as noites realmente que são menos bem dormidas, mas são uma exceção. Mas a power nap ninguém me tira. E aquela hora que eu estou ali a olhar para o vazio, muitas vezes durmo, às vezes não, mas estou a olhar para o vazio, faz uma diferença enorme na minha vida. E ninguém me atira. Portanto, eu não marco consultas depois do almoço, eu não marco nada depois do almoço. Tento evitar, né, ao máximo. E realmente os meus níveis de energia estão muito mais baixos, mas eu tenho respeitado isso. É muito importante para mim. Até os níveis de energia de falar. Por um lado é importante respeitares, por outro lado é importante colmatar esta falência, ou seja, para já não deixar as coisas avançar até ao ponto em que na menopausa a mulher sente que realmente começou a bater no fundo. Porque quando tu chegas à menopausa, tu deverias estar a criar a saúde para o resto da tua vida. Deveria ser uma ótima oportunidade de jogar aí um pouco com toda a tua conjuntura física e também psicológica para o fim da vida ser um fim da vida em que tu ainda podes cuidar de ti. Por outro lado, sim, é preciso haver mais esse autorrespeito, que na verdade devia haver sempre na vida, mas muitas vezes não houve até então. E há uma coisa também muito importante sobre a menopausa, que até gostava de deixar aqui uma sugestão. Existe uma série muito fixe da BBC que se chama Women Riot. Para mulheres da nossa faixa etária e que gostem de música, esta série retrata a menopausa de uma maneira divertida, ao mesmo tempo brutal e muito, muito interessante. E aquilo que eu costumo pensar sobre a menopausa nesta série vem muito bem retratado e é muito lindo, que é não só a mulher começou a entrar nesse tempo em que ela percebe que metade da vida já passou, pelo menos, como também muitas vezes ela tem filhos ou até mesmo uma filha que está ali por volta da puberdade. E ela vê em simultâneo toda a voluptuosidade da filha desabrochar, enquanto que ela se começa a sentir outdated. Um pouco, não muito, ok? Nós estamos bem, né? E muitas vezes em simultâneo também a mãe dela está a atingir um grande declínio físico. Então ela está a ver o passado dela, está a ver o futuro dela, está a ver o presente dela. Se ela tem um filho, ela está a encarar também de uma maneira um pouco negativa ou não muito tolerante as infantilidades masculinas. E muitas vezes ela também tem um marido que é exigente, que acredita que ela existe para o satisfazer, que ela existe para o fazer feliz, que ela existe para o servir. Então ela, ao mesmo tempo, está a lidar com isto tudo num conjunto e a precisar dizer que não a esta gente toda e finalmente começar a dizer que sim a si própria. Isso é engraçado porque retrata, é metafórico, não é? E retrata, pode para umas não retratar exatamente esses estereótipos, mas outros que têm exatamente o mesmo peso na sua vida. É muito engraçado, já não conhecia, temos que ir ver. O que é que dirias? Porque há pessoas que são muito céticas também em relação a estas questões. Não é? Que sintomas físicos, mais até do que faz-me todo o sentido daquilo que te disseste até aqui, mas que sintomas físicos e havendo uma divergência tão grande na quantidade de sintomas que as mulheres relatam, quais são para ti os mais difíceis e de onde é que isso vem? Olha, uma coisa que muitas vezes me chega, até nem na menopausa, mas no climatério, são mulheres que têm perturbações do equilíbrio, labirintite. Quase todas elas me vão contar episódios da vida em que isto aconteceu antes, mas foi possível ignorar. Foi abafado com medicação, depois melhorou, ou depois passou, ou fazem medicação há 20 anos para esse efeito. E por norma, a labirintite está muito ligada
tanto ao intestino e à performance da tua microbiota, como ao sistema nervoso. E este duplo funcionamento do intestino e do sistema nervoso vai criar uma conjuntura em que o organismo começa a entrar num shutdown momentâneo e a mulher não consegue andar, não consegue conduzir, muitas vezes tem vômitos e é totalmente incapacitante. A mulher que se encontra com este conjunto de sintomas, normalmente ela para de sair de casa. Por norma, isto tem a ver com situações que foram ignoradas muitos anos e que chegou ali e é mesmo o momento do grande não. E a forma de gerir isto, tanto a labirintite como as simples perturbações do equilíbrio, e a diferença é que a labirintite seria constante, enquanto que algumas perturbações do equilíbrio podem ir e voltar. É fazer um tratamento que passa por regular e reequilibrar a microbiota, que já de si, normalmente na menopausa, ela perde um pouco de qualidade, e ao mesmo tempo alguns tratamentos emocionais também para o próprio sistema nervoso. Este pode parecer um sintoma atípico, mas é daqueles que mais me chega. E há um grande número de mulheres a passar por isto. Depois, tu tens os sintomas habituais hormonais e aí eles divergem muito, mas um dos mais habituais são os calores, os afanotamentos, os leques, mas são sintomas que normalmente só duram enquanto a mulher ainda se está a voltar a encontrar, a situar, a encontrar o seu novo lugar na vida. Porque toda a sintomatologia física ela está muito associada ao funcionamento psicológico e emocional daquela mulher. Isso pode querer dizer quanto melhor viveres emocionalmente esta fase, mesmo nos desafios sintomatológicos, que mais rapidamente livras deles. Sim, por um lado isto significa que quanto melhor tu viveste emocionalmente toda a vida, melhor vai ser a tua menopausa. E isso está comprovado cientificamente a todos os níveis, até ao nível físico. Depois, por outro lado, vai ter menos sintomas quanto mais depressa tu te abrires à velha sábia que vive dentro de ti e esqueceres a jovem inconsciente. És uma Vamos lhe bruxa. chamar assim. És uma bruxa. Não se nota Mas- logo que sou uma bruxa. Historicamente, Faz todo o sentido. historicamente a mulher quando chegava à menopausa tornava-se sábia, não é? Portanto, era quando a mulher era mais respeitada dentro Ela das não se- comunidades. Ela não se Ela não se tornava, tornava, ela começava a ser reconhecida como. Porque Exatamente. já tinha cumprido, digamos, aquela sua função biológica Exatamente. da reprodução, cuidado e tal. A partir daí ela era a velha sábia da tribo. Um sintoma que eu tive muito no início foi dores no corpo todo. Não foram musculares, dores, Neuropáticas. isso, dores nos ossos. Uhum. E comecei a tomar magnésio e passou. O magnésio, aliás, eu ia falar muito da suplementação, porque tu vais a uma parafarmácia ou uma farmácia ou uma ervanária e tu vês milhares de opções de suplementação para, supostamente, para diminuir os suplementos, os sintomas da menopausa e também do climatério. Eu sempre fui um bocado aversa a coisas chapa 5, como se diz, não é? Por cada... Então imagina eu. Exatamente. Eu ia-te perguntar porque é que as pessoas continuam a querer estas fórmulas milagrosas, não é? Em vez de realmente consultarem um profissional de saúde para verem realmente o que é bom para elas, não é? Eu tomei, foi de acordo com uma recomendação da naturopata que eu tinha quando tinha o Serenity aberto. Portanto, depois de fazer análises, ela sugeriu-me uma suplementação para o meu caso específico, e o que é certo é que passado um mês e meio, vai, máximo 2 meses, essas dores desapareceram por completo, quando eu comecei a suplementar com magnésio. Mas foi um magnésio que ela me disse para eu tomar. Mas é o facto, e deve-te arrepiar os cabelos todos os dias, é quando tu vês realmente isso. O que é que tu achas, Cristina? Olha, eu acho que a partir do momento em que os teus pés entram da ervanária para dentro, já tudo pode estar a dar errado, ainda tu nem gastaste dinheiro. E isto acontece sobretudo porque, por norma, são soluções chapa 5, como tu própria disseste. Depois, normalmente vão ser recomendadas pela vizinha, pela amiga e pela prima da vizinha, que tinham outras falências nutricionais que não as tuas. Depois, isto vai-te tirar a vontade de realmente fazer uma coisa em condições. Porque se calhar
tu não tomaste o magnésio certo ou não tomaste o suplemento certo para ti, não foi uma solução personalizada e tu vais dizer a ti própria e aos outros, não, eu já tentei isso também dos suplementos e para mim não dá. O que acontece na menopausa é o mesmo que acontece em qualquer época da vida. Pode acontecer na gravidez, pode acontecer quando mudas de trabalho, pode acontecer um dia que acordas assim. Existem falências imunitárias que são causadas pelo nosso próprio desgaste do dia a dia. Dependendo da sintomatologia, muitas vezes até a própria leitura corporal daquela pessoa, a forma como ela fala, vai-me ajudar a perceber onde é que estão as principais falências que ela está a enfrentar naquele momento. Às vezes há análises que nos dizem coisas, mas olhar para as análises não é aquela maneira rasa, o ferro está abaixo, vamos fazer ferro. As coisas não funcionam assim, ok? É preciso conjugar vários valores para chegar a conclusões. Às vezes as análises são prescritas por alguém que não conjuga, então não trazem tudo aquilo que é preciso conjugar. Mas existem muitas ferramentas hoje em dia que nos permitem perceber as coisas. As cores e aspectos da esclera, as cores e aspectos da íris, o cabelo, a pele, a expressão facial, o andar daquela pessoa, certos testes físicos e musculares que podem ser feitos, certos comportamentos, são sempre indícios de algumas falências nutricionais ou necessidades de suplementação com plantas. E tu tens duas categorias que podem ser conjugadas maravilhosamente. Por um lado, a planta, ela vai-te dar o químico, ou seja, tomar plantas é como tomar medicamentos. Tu tens falência de um determinado químico, tu vais pôr uma planta que te dá ou te permite produzir um químico e vais, digamos, colmatar uma falência. Por outro lado, tu tens deficiências nutricionais, tu vais pôr esses nutrientes na sua melhor qualidade, biodisponibilidade e adaptabilidade ao teu organismo e nas dosagens certas e vais suprir falências nutricionais. E aqui, dentro deste espectro, se os sintomas estiverem a ser causados por algum tipo de falência, eles vão passar. Muitas vezes eles não estão. Muitas vezes ainda entra aí a homeopatia e alguns outros tipos de terapias, porque por vezes os sintomas são causados também pelo teu psicológico, pelo teu emocional, por situações que não foram resolvidas no teu organismo do passado e que deixaram déficits a um nível mais biológico. Mas tudo isto deveria ser feito de uma forma personalizada e tendo em mente quais são os objetivos da mulher. Porque aquilo que eu assisto hoje em dia é menopausa ou climatério, vamos fazer a reposição hormonal bioidêntica. É o que está na moda. São hormonas naturais. Estou de acordo com isso. Nem toda a gente quer. Não é o melhor para toda a gente e a maior parte das vezes os sintomas mantêm-se. Porque aquilo não é um band-aid, não é o penso rápido da vida. Tenho afrontamentos, agora tomo aqui uns estrogénios e vou ficar impecável. Se calhar não tem nada a ver. Onde é que foi visto o teu aspecto psicológico? Onde é que foi visto o teu aspecto emocional dessa questão? Eu acompanho muitas mulheres que nunca fizeram reposição hormonal e os afrontamentos ao fim de uma semana passaram. Nunca mais voltaram. Acho que vou marcar consulta com Nem sei porque é que ainda não está marcada. Como é que é possível? Mas mais uma vez faz todo o sentido que voltamos outra vez ao início, que é olhar para o todo. Mas há uma coisa que é estranha, é que eu acho que já estou habituada. Parece que os afrontamentos já fazem parte de mim, o que é uma coisa super estranha. Parece que eu já sou isto. Não é? Porque já há 3 anos que eu vivo com isto e que não me causa. Claro que às vezes, se eu tive. Eu lembro-me quando o ano passado fui para a Tailândia viajar, eu tive 2 dias que tive para aí 20 afrontamentos por dia, não é? Ok, incomoda, certo? Mas o meu normal é ter 2 ou 3 por dia e parece que, não sei, já faz parte de mim. Passou a ser só um pequeno. Deixou-se. Isso é um jogo. Isso é um jogo psicológico que toda a gente faz consigo mesma quando tem um sintoma. As pessoas às vezes estão a falar comigo e dizem só vou à casa de banho 3 em 3 dias, mas isso para mim é normal. Sim, mas a pessoa está-me a vender a ideia que é normal, uma coisa que não é. Que eu não tenho que me preocupar com aquilo. E eu digo-lhe assim, como assim? Há pessoas a ser hospitalizadas por causa disso. Não, mas eu estou a justificar não ter marcado consulta. Parece que já não me limita, porque já estou habituada. E eu sei que não é normal. Portanto, esta procrastinação, não é? Ou este deixar estar. Atenção, malta. Vejam-me como um exemplo para não seguir. Estes sintomas que me acompanham há 3 anos, que parece que já fazem parte de mim, não é normal. Portanto,
marcar consulta com a Cristina. À agenda. Eu estava a pensar que também podemos ver isso de outra forma, que é de tudo o que é sintomatologia descrita nesta fase, tu tens isso. É a única coisa É um facto. que é predominante. Então, o que é o efeito psicológico de tudo na nossa vida? Que é, eu olho e ouço descrições de pessoas que estão a passar tão mal e que tal, e eu penso, pá, eu só tenho isto. Eu só tenho isto. Pois é verdade. É Eu só, sou uma sortuda porque sim, eu sou uma sortuda. Mas Na ainda verdade, eu tenho só outra tenho que lidar visão com isso. sobre isto. Posso? Sim. Normalmente os afrontamentos são um sinal-chave de que a mulher só precisa de um pequeno empurrãozinho para ela se conectar com a velha sábia dentro dela. Essa coisa dos afrontamentos, se vocês pensarem e forem lá atrás, para algumas pessoas muito atrás, para outras nem tanto, vocês lembram-se de parir e o trabalho que aquilo deu? Não, nenhuma de nós as duas pariu. Pronto, eu pari gêmeos, né? Pronto, tenho Haja alguém. muito para dizer sobre eu não isso. sou mãe, Cristina, portanto eu não passei Sim, por a essa Lina. Ok. passou à frente. Ok. Os afrontamentos, no fundo, fazem parte desse trabalho de parte que é para tu pôres a velha sábia cá para fora. Ok. E muitas vezes eles duram durante o tempo em que tu estás ali a oscilar porque ainda não estás a Então, na encontrar o realidade, caminho. estás em trabalho de parto. A velha sábia, ela, se tu quiseres realmente empoderar-te, tu precisas de contar mais ou menos com uma gestação de 9 meses, mais um bom trabalho de parto e uma adaptação ao meio exterior. Portanto, há quem diga que são 9 meses internos mais 9 meses externos, mas ainda assim já passou 3 anos. 3 anos. Sim, mas eu não diria que precise ser assim tanto tempo. Ou seja, algum desse tempo ele é meio transicional, que faz parte do tal climatério, e se forem a ver, nem são 9 meses, são 6 a 13 anos, portanto temos muito tempo de adaptação. Mas muitas vezes os afrontamentos, mesmo esse sintoma especificamente, ele tem a ver com esse encontrar-te e autoparir-te que é requerido nesta fase. Então, é verdade, estás prestes a parir uma versão nova de ti, que na Exatamente. realidade tens vindo a construir, Não, mas é um não é? facto. Tu falaste sobre isso e faz encaixa. Porque realmente tem sido coincidente com uma fase completamente nova da minha vida, em que eu mudei novamente a minha vida profissional, emocional. Houve muitas mudanças que coincidiram com a entrada na menopausa. Portanto, não há coincidências. De todo. De todo. Faz muito sentido. Já estamos a terminar. Isto dava para mais, pá, dava para mais 2, 3 episódios. Bom, Cristina, para finalizarmos, que conselho deixarias tu para as mulheres que nos ouvem? E eu tenho a certeza quase absoluta que estão todas entre as faixas etárias que vai da peri à menopausa, a ver pelas pessoas que nos acompanham e de quem temos feedback, naturalmente. Até porque são temas que não são tão interessantes para as faixas etárias mais jovens. Há outros temas. O que é que deixarias aqui como conselho, ou como sugestão, ou como mote para reflexão para quem nos ouve? Olha, primeiro de tudo, não ignorar sintomas. O que tu ignoras hoje é do tamanho de um grão de areia, lá para a frente vai ser uma avalanche. Vai ser uma coisa enorme. Portanto, em qualquer estágio da vida da mulher, não tentar ignorar sintomas e tentar adaptar aquilo à vida normal, acreditar que O é que é que normal. pode ser isso? Para quem não tem esta alfabetização do tema, o que é que pode ser? Pode ser a perda de memória, pode ser a perda de força, pode ser a perda de paciência repentina, pode ser o aumento da ansiedade. Do que é que estamos a falar? Bom, principalmente tudo o que esteja relacionado com a função. Ou seja, sempre que o teu corpo não cumpre corretamente uma função, tu podes encarar que isso é um sintoma e que já está a ficar patológico. Por exemplo, muito habitual, a obstipação. As perdas de memória, claro. Questões cognitivas, queda de cabelo
extrema ou o cabelo ficar muito fino e fraco, questões da pele, uma coisa que as mulheres adoram ignorar, sintomas menstruais. A pílula serve para abafar os sintomas menstruais. Normalmente depois isso vai tudo bater à porta mais tarde. Questões relacionadas com reprodução / sexualidade. Se durante a tua idade reprodutiva a tua vida sexual por algum motivo não é boa, isso é um sintoma. Isso deve Ou ser. quando muda de repente, não é? A tal Ou quando secura muda de vaginal, repente, sim. a falta de vontade, a falta de líbido, tudo isso podemos encaixar aqui. Sim, podemos, no fundo, tu podes encaixar tudo em sintoma, uma vez que seja uma perda de função, uma disfunção ou um incómodo. Tudo pode ser um sintoma. Eu queria também deixar aqui uma última mensagem para os homens que nos estão a ouvir. Não ignorem as vossas mulheres nesta fase. Ouvir, não ponham o podcast porque realmente a compreensão, a empatia, a compaixão que o homem tem em relação à mulher nestas fases é mesmo muito importante. O apoio. Não é? Um mote para abrir a comunicação. Exatamente, mas os homens que também se informem, acho que também é interessante os homens informarem-se, que não estejam sempre à espera que sejam as mulheres a dizer, olha, tenho isto, olha, tenho aquilo, mas que haja também uma ponte, não é? Que eles se tentem informar sobre o assunto. Ok? Eu acho que é esta a mensagem porque tem feito diferença. Já agora eu gostava de dizer, eu não acredito que os homens sejam desinformados. Eu acho que os homens até estão bastante bem informados. Mas os homens gostam muito de distinguir, muito mais do que as mulheres. Os homens gostam mesmo muito de criar uma grande separação entre aquilo que eles ouvem lá fora e aquilo que eles têm para ouvir em casa. As mulheres não são tanto assim. E aquilo que eu penso é que muitas vezes os homens só estão à espera de ser convidados a participar. Pois. E isso pode ser feito de tantas maneiras. Experimentem uma massagem vaginal, aumenta a lubrificação. Exatamente. E Fica a como dica. outras coisas. Como acabar melhor Um podcast sobre menopausa. Eu Maravilhoso. não consigo imaginar. Então, Parece-me que vamos ter que regressar a este tema, mas veremos. Obrigada, Cristina, Muito obrigada por me convidarem. por estares aqui, por acrescentares valor a nós e a quem nos ouve. E bom ano a todos. até breve.